noite a todos. Eu sou o Felipe Ribeiro e esse é mais um Contando Histórias do Povo. Hoje, meu agradecimento a todos vocês que têm mandado histórias para mim. Um grande beijo. Hoje eu vou contar uma história que a Fernanda mandou para mim. Ela é daqui de São Paulo. Uma história que me parece que já passou alguns anos que aconteceu. Por algum motivo, eu estou sempre contando alguma história que aconteceu envolvendo alguém de terreiro, né? Seja coisas boas ou não. Mas são as histórias que têm aparecido. E hoje a gente vai contar essa história. E ela mandou assim: boa noite, Felipe, tudo bem? Deve ter sido de noite que ela escreveu. Me chamo Fernanda, moro em São Paulo. Vou contar uma história que aconteceu com uma consulente e parente do nosso terreiro. O livramento, ela colocou assim como um livramento do boiadeiro. Como o boiadeiro me salvou da morte. Muito bem, vamos lá? Antes eu queria pedir para vocês deixar o gostei, se inscreva no meu canal, mandem mensagens para mim pelo e-mail no contandohistoriasdopovo@gmail.com. Mande sua história, TikTok, Instagram, Kawaii, e é isso. Tá certo? Enrolação, sem mais um. Vamos lá? Ela começou assim: Maiara era a quinta filha de Dona Edna e de seu Raimundo, uma moça muito responsável, inteligente, que conciliava trabalho com a faculdade e com os cuidados do seu filho de 3 anos. Os 5 irmãos eram muito próximos e muito unidos. Ela namorava já há 2 anos um rapaz chamado Eduardo, apesar de ter o seu filho do primeiro relacionamento. Um rapaz jovem, bonito, trabalhador, que vem de uma família de vida confortável. Eduardo amava Maiara e os dois eram muito apegados. E a jovem sempre avisava a família onde estava. A família de Maiara não era de frequentar terreiro toda semana, mas sempre que podiam, iam até um bairro próximo. No caso, o bairro da Fernanda. Ela contou aqui, eu não vou falar qual que é o bairro, para visitar a mãe de santo, mãe Sabrina, que é minha mãe também, e a avó do sobrinho de Maiara. A jovem tinha uma fé inabalável nas entidades da Umbanda, e o seu coração batia mais forte pelo boiadeiro, da mãe Sabrina, a quem ela sempre pedia proteção para si e para seu filho. Certa noite, Maiara e Eduardo estavam namorando dentro do carro, quando foram surpreendidos por 3 assaltantes armados. O casal foi rendido e levado para um cativeiro no meio do mato, em um lugar muito distante e escuro. Gente, isso é muito, muito importante, e é um aviso. Já há muito tempo acontece isso, e isso a gente ouve várias histórias disso que acontece. Então, assim, tentem tomar esse tipo de cuidado, peguem essas histórias e tentem, quando acontecer esse tipo de coisa, tentem se lembrar e sair desse tipo de situação, porque são situações que podem colocar vocês em perigo. O casal foi rendido e foi levado para um cativeiro no meio do mato, num lugar distante e escuro. Lá os 2 criminosos ficaram vigiando Maiara, enquanto um terceiro levou Eduardo no carro, rodando pela cidade, sacando dinheiro em caixas eletrônicos e usando os cartões de crédito. Os bandidos sabiam da vida confortável de Eduardo, já estavam de olho nele há muito tempo, e exigiam 15 mil reais em dinheiro. Do outro lado da cidade, o terreiro, a atmosfera mudou de repente. Mãe Sabrina recebeu um aviso urgente. Eu estava lá e eu vi, do plano espiritual. Estávamos preparando umas festividades e um trabalho que seria feito. Quando de repente Mãe Sabrina recebeu um aviso do espiritual. Era o boiadeiro.
avisando que Maiara corria perigo de vida. Um dos homens do cativeiro planejava abusar de Maiara. Eu, como filha da mãe de santo, que estava ao seu lado, liguei imediatamente para os irmãos de Maiara, perguntando por ela. Como a jovem não atendia as ligações, a família logo percebeu que na hora tinha algo de muito errado, pois ela jamais deixaria o filho pequeno sem notícias. Mãe Sabrina entrou no estado de transe e incorporou o boiadeiro. A entidade começou um trabalho espiritual firme e pesado que durou exatamente 3 horas e 40 minutos, o tempo que Maiara esteve sequestrada. Durante todo esse tempo, o boiadeiro fazia um movimento contínuo e exaustivo com as mãos, simulando que puxava com força uma corda do invisível. Caramba! Como se estivesse laçando e arrastando alguém para fora de um sufoco profundo. No cativeiro, o clima era de puro terror. Os 2 bandidos ameaçavam Maiara o tempo todo. Porém, a cada puxada de corda que a entidade dava no terreiro, uma barreira espiritual se fortalecia e os criminosos ficavam confusos. Discutiam violentamente entre si e não conseguiam encostar nela. Eduardo, sob a mira de um revólver do terceiro assaltante, passava por momentos de tensão e negociação, enquanto tentava transferir os valores que podia. Como a família de Maiara era muito antiga no bairro, todos queriam entender melhor o meu telefonema. Uma das irmãs de Maiara conversou comigo diretamente e veio até o terreiro. E veio conversar com o boiadeiro, que ainda estava incorporado. Após essas longas horas de agonia e muita conversa por telefone entre os criminosos, os assaltantes decidiram desistir dos 15 mil físicos e ficaram apenas com o dinheiro que conseguiram tirar das contas de Eduardo e Maiara. O terceiro bandido voltou ao cativeiro com Eduardo, pegou os comparsas de Maiara, colocou num carro e cruzaram para a zona leste de São Paulo, sempre ameaçando com um revólver e ameaçando a vida dos 2. Por algum motivo do desconhecido, eles deixaram os 2 na zona leste de São Paulo, bem longe da zona sul onde eles moravam. Maiara foi solta sem nenhum arranhão físico, e o que foi o verdadeiro milagre, pois ela não imaginava que o boiadeiro de Mãe Sabrina havia puxado aquela corda espiritual até salvá-la da morte e da desonra. Ao cruzar a porta de casa na zona sul, a jovem mal conseguia se manter em pé. Pelo trauma, desabou em lágrimas. Ao ouvir o choro da mãe e do garotinho de 3 anos que correu com os braços abertos, Maiara se ajoelhou no chão, abraçou com todas as forças que ainda lhe restavam, sentindo o cheiro do cabelo do filho enquanto apertava contra o seu peito. O menino, sem entender a gravidade do que havia acontecido, limpou o rosto da mãe com suas mãozinhas pequenas e disse que sentia saudades. Aquele abraço apertado trouxe de volta o sopro de vida que os bandidos tentaram tirar de Maiara. Enquanto ela se confortava no colo da criança, Eduardo, ainda trêmulo, seguiu direto para a delegacia para registrar a queixa com um dos irmãos de Maiara. No terreiro de Umbanda, a entidade pegou um papel e descreveu com detalhes impressionantes as características físicas dos 3 assaltantes e o paradeiro onde eles se encontravam. A irmã de Maiara, que estava no terreiro, levou o papel para os irmãos, que tinham muitos conhecidos na região. E antes mesmo que a polícia pudesse fechar o cerco, usando aquelas pistas, a notícia correu. Os 3 assaltantes foram encontrados e mortos no esconderijo. Ninguém no bairro viu nada. Ninguém sabe quem foi nem como aconteceu. Para a família ficou o silêncio das ruas e a certeza de um poderoso e verdadeiro livramento espiritual. Passado o susto e com o coração mais calmo, Maiara soube de toda a corrente que havia sido feita
por sua vida. É muito legal, né? Emocionada e cheia de gratidão, ela fez questão de ir pessoalmente no terreiro em uma gira emocionante. Maiara foi agradecer diretamente ao boiadeiro por tê-la puxado daquele abismo. Como prova do seu amor e da devoção, ela o presenteou com um lindo presente. Um chapéu de couro legítimo, trabalhado com todo o respeito que a entidade merecia, por ser seu eterno guardião. Muito bonita essa história, viu? Fernanda, muito obrigado. Eu fico emocionado de ouvir. Eu que sou muito fã de boiadeiro, eu fico muito emocionado de saber, de ver, na verdade, uma história dessa, de ler uma história dessa. Eu agradeço demais, Fernanda, pela oportunidade que você me deu de ler essa história. Muito obrigado, de verdade. É muito bom a gente saber que as nossas entidades, as entidades que a gente gosta, que a gente cultua, cuida da gente, né? Às vezes a gente reclama e fala que a gente não está sendo cuidado, e a gente ouvir isso dá uma pontinha de esperança ainda dessas coisas que eles livram muito a gente, né? Para que não aconteça nada de mal. Eu agradeço a vocês que ouviram essa história, e se vocês quiserem ouvir mais histórias contadas pelo povo, manda para mim pelo e-mail historiascontadaspelopovo@gmail.com. O e-mail vai estar aqui embaixo nesse vídeo e vou colocar também na descrição, tá certo? Mandem mensagens também lá no TikTok, Instagram e Kawaii. Eu agradeço, um grande beijo, fiquem com Deus, uma boa noite.